Tratando de temas como solidão, depressão e conturbações familiares, hoje veremos bastante coisa sobre Boa Noite Pum Pum, a obra-prima do autor aclamado Inio Asano. Em Boa Noite Pum Pum, nós acompanhamos a vida de Oyasumi Pum Pum, um garoto normal que vive sua vida feliz com sua família. Em um dia, Aiko Tanaka é transferida para sua escola. Sim, mais um mangá que começa em uma escola, com 90% de todos os mangás que existem. Mas bem, foi paixão à primeira vista para o Pum Pum. Quando ele viu a Aiko, ele se apaixonou por ela instantaneamente. Voltando para casa junto com a Aiko, ela diz para o Pum Pum que a Terra vai se tornar um planeta inabitável. É essa hora que o Pum Pum decide se tornar um cientista espacial. Porém, bem quando ele encontra seu objetivo na vida, a realidade para ele parece desmoronar. O seu pai acaba agredindo a sua mãe, fazendo com que eles se separem. A sua mãe vá parar em um hospital e o seu pai seja preso. O Pum Pum agora tem que morar com seu tio, Yushi, que é um cara legal aparentemente, mas também tem um passado tenebroso. A trama se desenrola com o seguimento da vida de Pum Pum, desde o seu primeiro amor, como a Aiko, desde as suas outras desilusões amorosas, até assassinatos. Mas ok, o autor desta obra é o aclamado Inio Asano. O Asano, ele é muito aclamado no meio dos mangás. Ele já fez várias outras obras, como Digahara Holographic, Solanin. Ele está fazendo agora Dead Demons The Destruction. Ele faz muitas obras de sucesso. Elas não são tão comentadas, mas são muito interessantes. Para vocês terem ideia, Oyasumi Pum Pum é o 7º mangá mais bem colocado no My Anime List. E isso não é pouco. Ele tá na mesma lista em que Berserk está. Berserk do Gentaro Miura e Oyasumi Pum Pum estão na mesma lista. Vocês conseguem entender as ligações que eu estou fazendo aqui, não é? Então não é pouca coisa. Por isso que Boa Noite Pum Pum é considerada a obra-prima do Inio Asano. Uma coisa que costuma ser usada como critério para dizer que uma coisa é boa em histórias cronológicas é se eu não vi nada só por ver. Por exemplo, eu não vi nada jogado, ou em histórias que eu posso pegar uma parte dela e jogar fora e ainda ter a mesma história, essas histórias não são consideradas tão boas. Bleach seria um exemplo, mas eu prefiro não comentar nada sobre Bleach. Em Boa Noite Pum Pum, nós temos essa parte de tudo ser extremamente fechado. Uma coisa em que você viu no volume 1 e você acha, nossa, isso está muito jogado, isso não faz sentido aqui. Quando você estiver lendo o volume 12, você vai entender por que aquela coisa fazia sentido, por que aquilo estava lá. É uma coisa que... Isso tem um Fullmetal Alchemist, que é considerado o melhor mangá de todos os tempos por algumas pessoas. Ele faz a mesma coisa que a autora de Fullmetal Alchemist faz. Ele trança tudo. Parece que ela foi totalmente pensada para ser daquele jeito. Isso é uma coisa incrível. Um pouquinho de spoiler para eu conseguir ilustrar melhor o que eu estou explicando, de ela ser totalmente concisa e fechada no seu próprio núcleo. A Sashi aparece no volume 1. Você tem que ler muitas vezes para entender o que o Inio Asano coloca. Mas a Sashi, ela aparece no volume 1. Ela aparece segurando aquele caderninho de artes dela. Eu não tenho certeza, mas o Pegasus pode ter aparecido no volume 1 também. Ele pode ter sido aquele cara da televisão. Mas bem, saindo da área de spoilers agora, talvez eu vá colocar algumas outras dessas áreas. Boa Noite Pum Pum é um mangá para
maiores de 18 anos. Não só porque ele tem cenas impróprias para crianças. Tem assassinatos, ele tem sexo. Boa Noite Pum Pum, ele trata de temas adultos. Como tudo que o Inio Asano produz, ele trata de temas adultos. Mesmo que a capa seja totalmente um carro alegórico com um pinto desenhado, mas ele trata de temas adultos. Ele trata de depressão, ele trata de solidão. O Pum Pum muitas vezes parece que não tem mais pra onde ir e ele some, e tem muitos núcleos de personagens que cada um é bem tratado e bem feito. Todos eles são, eu vou usar esse termo de novo, concisos dentro de si mesmos. Nós temos vários núcleos. Temos o núcleo do aquele carinha, o carinha do curativo no nariz, o carinha que funga. Tem o núcleo do Pegasus, o núcleo do Pum Pum. A gente tem o núcleo do Yushi, tem o núcleo da Nanjiro, tem muitos núcleos, cada um com suas funções, ligamentos emocionais. Isso o Asano consegue fazer muito bem. Os ligamentos emocionais em cada um dos núcleos. Quando ele mostra o passado triste do Yushi, você já era conectado com o Yushi, porque o Yushi é um cara legal, ele é um cara da hora. Ele tá lá fazendo piada com o Pum Pum. O Pum Pum não sabe reagir quando o pai quebra um jarro na cabeça da mãe dele. Aí chega o Yushi, faz piada com isso. O Yushi é o cara legal, que tem um passado tremendo, que sofreu, a vida dele espancou ele. Como em quase tudo, em Boa Noite Pum Pum nós também temos a discussão sobre Deus. Mas como é do Inio Asano, o Deus do Pum Pum é um negão de Black Power ou um pedaço de cocô? Eu preciso de um tópico só para comentar da arte e narrativa gráfica. Porque em Boa Noite Pum Pum isso é incrível. Primeiramente, a arte do Inio Asano, ela é extraordinária. Ele desenha tudo com mínimos detalhes. Ele faz uma coisa que eu pago um pau pra quem consegue fazer. O Tsugumi Ohba também faz. Ele deixa coisas desfocadas com desenhos. Nossa, isso é muito incrível. Saindo um pouco da arte, a narrativa gráfica disso é esplêndida. Primeiro, que eu acho que eu ainda não comentei, o Pum Pum não é uma pessoa. Não que ele seja um alienígena, um monstro. Ele é um ser humano, mas de um jeito, na narrativa gráfica, ele é um pinto. Não um pinto, mas ele é um pintinho, ele é um pássaro. Ele é desenhado daquele jeito. Nas interações e tudo, ele é um ser humano, ele é uma pessoa. Mas nós vemos ele como um pintinho, ele é um passarinho, ele é um pássaro. Isso é incrível. Ele e a família dele, o Yushi, a mãe e o pai, porque ele literalmente chama de mãe e pai, a mãe, o pai dele, ele, o Yushi, todos eles são esses pássarozinhos. Porque ninguém sabe ainda, o Inio Asano é meio viajado em algumas coisas. Mas a narrativa gráfica tem tudo a ver com o que passa na mente do Pum Pum. Primeiramente que a ideia principal de a família dele e o Pum Pum ser desenhado nesse estilinho mais cartunesco é como o Pum Pum se vê. Então nós vemos
E isso é muito profundo. O personagem principal é o portal por onde nós nos vemos dentro da história. Compreendeu isso? Isso, a narrativa do Asano é literalmente isso. O Pum Pum e as páginas é como literalmente o Pum Pum e nós nos vemos dentro da história. Por exemplo, quando o Pum Pum não entrega o dever de casa para o professor pira, ele faz um escândalo. Claramente o professor não fez aquilo. Só que o Pum Pum é uma criança, ele não sabe reagir às coisas. Então ele vê qualquer coisa que pareça uma ameaça para ele como um escândalo. Nós estamos vendo narrativa e gráfica contando a história pra gente. O que acontece na mente do Pum Pum, como ele interpreta as coisas, é transposto nas páginas. Isso é incrível. O Asano, ele... eu não... Falando nisso, só um adentro, já que eu tô falando de gráfica, essas coisas, o Asano, ele é muito charmoso. Dá um liga como o Asano é charmoso. O cara é... Enfim. Só pra dizer, o Pum Pum, mais tarde na história, tem um período em que ele fica alternando as formas de ave estranha e outras formas que ele tem. Tem um momento que ele vira um triângulo. Ele acorda e vira um triângulo. Aí nós estamos acompanhando a vida e a história de Pum Pum Punhama, o triângulo. É literalmente isso. E é incrível. O Asano constrói uma história em que o protagonista é uma pirâmide. Você está acompanhando a história de vida de Pum Pum Punhama, a pirâmide. O Asano é incrível. Esse é um vídeo... O vídeo do Junji Ito também. Dá pra perceber que estou fazendo os vídeos sobre artistas que eu gosto só pra elogiar muito eles. Porque é isso que eu tô fazendo, é isso que eu vou fazer. Esse trecho aqui, ele serve pra mim perceber quando eu estiver editando, que é pra mim colocar enquanto eu falo isso, trechos de como a mente do Pum Pum funciona de um jeito narrativo e gráfico, caso eu não tenha colocado antes. Então, enquanto eu tô falando agora, é pra estar passando imagens de como a mente do Pum Pum funcionaria e arte representando a visão do Pum Pum do próprio mundo e a gente vendo o mundo através dos olhos do Pum Pum. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu estou expressando. A história, no geral, ela é muito bem construída, mas muito bem construída. A gente pega o período da vida do Pum Pum, que é mais ou menos entre 5, 6 anos, até uns 24, eu não lembro agora certinho, mas é mais ou menos essa faixa etária. Nós vamos pegar o Pum Pum na pré-escola. Uma das primeiras páginas é a Aiko entrando na sala, até a vida adulta dele, com aquele final que... Meu Deus! Pelo processo nós vemos a vida acadêmica do Pum Pum, trabalhos, primeiras experiências, nós vemos basicamente a história de vida, o ponto, o cume da vida de Pum Pum. Histórias querem passar coisas, histórias querem causar emoções. Como histórias causam emoções, mostrando estas emoções, ele mostra que personagens são humanos. Não que personagens são humanos, mas que eles não são máquinas, que você claramente sabe que você está vendo desenhos, eles não existem, ok? Você está vendo desenhos, só que ele humaniza os personagens. Você consegue colocar empatia em um pássaro. Não que isso seja muito complicado, suspensão de descrença tá aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas você crê, é um mundo real, são pessoas ali, pessoas com sentimentos, pessoas com problemas, pessoas com vida.
O Henrik Fexels, que é um cara estudioso na área das emoções, eu posso dizer assim, ele diz que pessoas não reagem a acontecimentos a per se. Elas reagem com a interpretação que elas têm daquele acontecimento de acordo com experiências que elas já tiveram. O Asano, na narrativa de Boa Noite Pum Pum, ele coloca, por exemplo, quando o Pum Pum vai reagir a alguma coisa, ele lembra, e ele lembra, mas ele lembra. Ele é realmente um ser humano ali, por mais que seja um pintinho, mas é compreensível o que eu tô dizendo, não é? Isso é incrível, eu podia passar muito mais tempo aqui. O vídeo já deve estar perto dos 15 minutos. Eu vou ficar muito tempo aqui falando de Boa Noite Pum Pum. Esse foi o vídeo, até mais.